Diziam que era para ser o governo do amor, mas está sendo apenas o governo das traições. Nós passamos 580 dias presos. E meu sobrenome aqui é Teonílio Barba Lula. E toda a nossa bancada tinha o sobrenome do Lula. É se orgulhando disso. Eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Hoje eu quero discutir uma pauta federal, já que nós estamos falando hoje sobre o 1º de abril. 1º de abril, como todo mundo sabe, é o dia da mentira. E nesse dia da mentira se faz obrigatório que nós façamos uma saudação ao maior mentiroso da história desse país. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de passar mais de 500 dias dentro de uma cadeia, infelizmente voltou à presidência da República, voltou para o que o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin chamava de cena do crime. Mente descaradamente desde que assumiu a presidência da República. Quem não se lembra do Lula dizendo que se votassem nele, a picanha estaria mais barata? Mentira. Hoje nós temos a picanha mais cara dos últimos 20 anos no Brasil. E não é que não tem picanha. Não tem picanha, não tem acém, não tem fraldinha, não tem cupim, não tem costela, porque a inflação e alimentos e bebidas do Brasil é a 4ª maior da América Latina. Quem não se lembra do Lula criticando os sigilos que Bolsonaro colocou? E eu critiquei também. Lula dizia que ia acabar com os sigilos do Bolsonaro. É uma meia-verdade. E meia-verdade, pra mim, também é mentira. Acabou sim com os sigilos de Bolsonaro, mas colocou no lugar sigilos, seja do Lula, seja da primeira-dama Janja. Quem não se lembra do Lula dizendo que ia acabar com o orçamento secreto? Não só não acabou, ou seja, mais uma mentira, como está usufruindo do orçamento secreto. Quem não se lembra de Lula, esse mentiroso, dizendo que os gastos de cartão corporativo de Bolsonaro e de Temer eram muito altos. Lula ganhou a presidência e mais uma mentira. Elevou esses gastos e depois da matéria de que tinha elevado os gastos no cartão corporativo, ele foi lá e colocou sigilo de 100 anos nos gastos de cartão corporativo. Ou seja, o brasileiro não merece saber quanto o presidente do Brasil está gastando do dinheiro dos brasileiros. Mais uma mentira do Lula. Quem não se lembra do Lula dizendo que se votassem nele, haveria na presidência da República um defensor da democracia. Mais uma mentira. Só se encontra com o ditador. Recebeu o Nicolás Maduro, gosta de Daniel Ortega, fica passando pano pra Cuba, fica passando pano pra Coreia do Norte, não é um defensor da democracia, mas uma mentira. Quem não se lembra de Lula dizendo que se votassem nele, teríamos na cadeira da presidência da República um defensor do pacifismo. Pois é, recebeu recentemente cartinha elogiosa do Hamas, do grupo terrorista Hamas, recebe elogios do Hezbollah. Que pacifismo é esse que só fica passando pano pra grupo terrorista? Quem não se lembra do Lula dizendo que STF não era lugar pra ter amigo, não só colocou um amigo, como colocou um amigo pessoal que também era o advogado dele, Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. No mesmo debate contra Bolsonaro, Lula foi lá e disse que o Supremo Tribunal Federal não era lugar pra gente ter companheiro. Lula foi lá e colocou um dos companheiros de primeira hora. Mais uma mentira indicando o companheiro dele, né, claro, Flávio Dino, então ministro da Justiça do Brasil. Meio ambiente, uma pauta tão cara ao PT, supostamente. Lula dizia que Bolsonaro estava atrapalhando o meio ambiente. Concordo, fez muito mal ao meio ambiente o Bolsonaro, sim. Agora, durante o governo do Lula, o Brasil bateu recorde de queimadas, bateu recorde de desmatamento. Vejam só vocês, mais uma mentira. População Yanomami criticava as políticas públicas de Bolsonaro e Temer para os Yanomamis, e eu critiquei também. No governo Lula, morreu mais Yanomami do que no governo Bolsonaro e do que no governo Temer. Quem não se lembra do Lula dizendo que ia melhorar a educação do Brasil? Lula cortou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Dizia que era defensor da pesquisa, cortou 116 milhões de reais da CAPES. Dizia que o Brasil estava no esgoto, que tinha que votar no Lula para o Brasil voltar a ser um lugar atrativo. Fuga de capital no ano passado, 20 bilhões de reais. Para concluir, presidente, eu quero dizer que votaram no Lula pela primeira vez dizendo que ele ia mudar o Brasil. Depois votaram no Lula mais uma vez para ele mudar o Brasil. Depois votaram na Dilma dizendo que a Dilma ia mudar o Brasil. Depois votaram na Dilma de novo dizendo que ela iria mudar o Brasil. Ficaram um pouquinho, teve um hiato aí, ficaram fora da presidência da República, uma galera foi presa, uma galera perdeu a eleição, mas o PT voltou para a cena do crime, dizendo mais uma vez que ia mudar o Brasil. E o Brasil continua esse mesmo lugar, essa mesma desgraça, e um dos criadores dessa desgraça, com certeza, é o Partido dos Trabalhadores. Nesse 1º de abril, o grande mentiroso é Luiz Inácio Lula da Silva. E o governo que eles diziam que ia ser do amor, virou o governo das traições. Muito obrigado, presidente. Venho a essa tribuna hoje para responder ao nobre deputado Guto Zacarias, que fez uma fala aqui de ataque ao presidente Lula. Primeira mentira elaborada pelo senhor quando fala que o presidente Lula disse que queria resolver, que quer resolver o orçamento secreto e quer resolver realmente. Mas o senhor sabe que o Brasil é constituído por 3 poderes: poder judiciário, poder executivo e o poder legislativo, do qual nós fazemos parte. Aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio tem uma base aliada de 60
deputados, no mínimo, então ele consegue emplacar tudo aquilo que ele quer. O presidente Lula tem como oposição a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi e mais alguns que somam em torno de 340, 350 deputados que não deixam acabar com o orçamento secreto. Está acabando, negociando uma parte lá por conta da ação, aquele que você falou que o presidente Lula nomeou como companheiro, Flávio Dino, que está botando ordem, junto com o STF, botando ordem no parlamento. Quando a gente do parlamento não faz, a gente não legisla, o Poder Judiciário acaba intervindo. Então, essa é a primeira mentira que o senhor disse aqui no dia 1º de abril. O senhor não falou a verdade para os seus eleitores. Eu aqui vou combater os bolsonaristas o tempo todo, como vou combater o MBL o tempo todo, numa disputa política com muito respeito, com muita tranquilidade. Deputado Guto Zacarias, o Brasil está no momento, primeiro que tem um erro na meta da inflação. Essa meta de 3% é uma meta muito ajustada, a inflação no mundo está na ordem de 4%, 4,5%. Aqui o centro da meta é 3%, para cima é 4,5%, para baixo pode ser 1,5%. Menor que o centro da média. A economia está indo bem quando todos os indicadores econômicos, quando os especialistas do mercado, que o senhor acredita e eu respeito, porque eu também acompanho essa questão do mercado, dizia que o Brasil ia crescer 1%. O senhor até aqui disse que foi o governo que teve mais queimada no país, o senhor não falou das queimadas assassinas. Você tem 3 tipos de queimada que pode acontecer. Uma que alguém quebra um caco de vidro, joga lá na beira da estrada, pode pegar um raio de sol, aquilo, se tiver alguma coisa seca, ajuda a queimar. A outra é alguém que fuma, eu que já fui fumante, se você pega e joga uma bituca na beira da estrada, e aquilo pode ocorrer, virar uma queimada. A outra é quando cai um raio, normalmente essa queimada não prospera, porque normalmente quando tem um raio acaba sendo seguido de chuva. Mas teve o ano passado várias queimadas provocadas, queimadas assassinas, que está sendo investigada e que vai chegar. E já teve alguém preso, algumas pessoas presas por conta disso. Terceira coisa, nós estamos no melhor momento da história do país de carteira registrada. São 48 milhões de pessoas com carteira registrada no país, no setor público e privado. Aliás, o último dado do CAGED, o senhor deve ter acompanhado ontem, foi positivo. Quarta coisa, no plano macro, o presidente Lula primeiro fez a PEC da transição. Depois que assumiu o governo, nós criamos um arcabouço fiscal, onde, no mínimo, se tiver recessão no país, o governo investe no mínimo 0,6% do seu orçamento, sendo no máximo de 0,6% até 2,5%. Reajuste dos trabalhadores do salário mínimo vai de 0,6% até 2,5%. Quinto, foi regulamentado a reforma tributária. Foi o decreto regulamentatório que entra em transição a partir de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2031, aonde a carga tributária tem que cair dos atuais 33,6% para 26,5%, criando o IVA, onde tem a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é o imposto estadual, que junta o imposto estadual mais o ICMS. Isso dá segurança jurídica para as pessoas, para os investidores, para os empresários, para quem quiser vir de fora investir no país. Então é esse o país que vocês têm que morrer de inveja, porque é o presidente Lula governa pela terceira vez. Tudo bem, nós vamos discutir o preço do ovo, vamos discutir o preço da carne, vamos discutir o preço da picanha, vamos discutir as alterações climáticas, que parte dos bolsonaristas fala que a Terra é plana, que parte não tem problema, assume igual o Trump, que pode escavar, que pode atacar o meio ambiente, que não tem problema nenhum, que vocês são isso. E nós vamos defender o meio ambiente e vamos defender a transição para um país que tem que perseguir a descarbonização. Porque nós temos o Brasil, quando o presidente Lula assumiu, o Brasil tinha capacidade de produzir 86% de energia limpa. Nós passamos 580 dias presos. E meu sobrenome aqui é Teonílio Barba Lula. E toda a nossa bancada
tinha o sobrenome do Lula. E os bolsonaristas até agora, com exceção de uma deputada dessa casa, né, a única que teve coragem de botar o sobrenome de Bolsonaro, e vocês não têm. Portanto, eu desafio vocês bolsonaristas, a terem coragem de colocar no sobrenome de vocês o Bolsonaro. Vocês não vão ter, porque vocês têm medo. O filho já fugiu. Essa licença é uma licença fugitiva. E o pai está a qualquer momento, se for comprovada a culpa dele, poderá ser preso, já está inelegível e poderá ser preso. Deputado Teonílio Barba, eu já vi defesa ruim, hein? Mas essa daí nem é da seleção brasileira contra a Argentina. O que foi isso? Eu venho aqui, eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mentiras do Lula. Até combinou com o número partido de Vossa Excelência. 13 mentiras do Lula. A única que o senhor respondeu foi a de orçamento secreto. E a resposta foi, não, Guto, você está mentindo? Não, não foi. A resposta foi, não dá pro Lula fazer. Se não dá pro Lula fazer, ele não deveria ter prometido. Foi ele que disse, eu vou acabar com o orçamento secreto. Começou o governo Lula, o orçamento secreto acabou? Não quero saber a motivação, não quero saber se ele poderia ou não. Não quero saber, óbvio que não vai ser com uma canetada que ele vai acabar com o orçamento secreto. Mas quem prometeu fazer isso não fui eu, foi ele. Quem foi que disse que a picanha ia ficar mais barata? Fui eu? Não, foi ele. E a picanha é a mais cara dos últimos 20 anos. Quem foi que disse que ia acabar com o sigilo? Não fui eu. Foi ele. Não quero saber se ele consegue ou não. Ele foi lá, acabou com os sigilos do Bolsonaro e colocou sigilo nas coisas dele. 100 anos no sigilo nos gastos de cartão corporativo. O brasileiro não pode saber como o presidente está gastando o dinheiro do próprio brasileiro. Como ele está gastando o seu dinheiro, meu dinheiro, o dinheiro de tá todo mundo aqui. Não é possível, né? Cartão corporativo foi lá e criticou os gastos de Bolsonaro e Temer. Se eu citou o caso do Bolsonaro, eu acho que o senhor sabe, mas está usando os erros do bolsonarismo para me atacar. Durante o governo Bolsonaro, fui oposição ao governo Bolsonaro e solicitei 2 vezes o impeachment do governo Bolsonaro. Então, os erros do Bolsonaro, eu não tenho nada a ver. Agora, eu quero ver se o senhor está pedindo impeachment do Lula, né, pela pedalada que ele deu no pé de meia, comprovada pelo Tribunal de Contas da União. Aí não, tá colocando o nome do Lula aí no nome, né? E se orgulhando disso. Se orgulhando de colocar no nome aqui na Assembleia Legislativa um cara que ficou 500 dias na cadeia. Tudo bem, você pode defender quem o senhor quiser. Eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. O senhor acabou de chamar o Flávio Dino de companheiro. O senhor falou, companheiro Flávio Dino. Foi exatamente a frase que o Lula disse no debate da eleição de 2022. STF não é lugar de colocar companheiro. Aí o Lula coloca um companheiro, o senhor chama o Flávio Dino de companheiro. É ou não é uma mentira do Lula? Não adianta vir aqui falar da denúncia da PGR do Bolsonaro, falar de Movimento Brasil Livre. Não adianta falar. A questão é, Vossa Excelência está sendo traída. Essa é a grande questão. E aí eu estou alertando Vossa Excelência de uma traição. Aí a Vossa Excelência não pode ficar bravo comigo. Tem que ficar bravo com quem tá te traindo. Imagina, vamos lá. O amigo do João vai visitar o João não tá lá, tá a mulher do João. Aí ele vê que a mulher do João tá traindo o João. O amigo do João, já que ele é amigo do João, vai lá e manda uma mensagem pro João. João, sua mulher tá te traindo. Aí o João fica bravo com a situação. Mas não fica bravo com a mulher. Fica bravo com o amigo que alertou ele da traição. É o que tá acontecendo aqui. Eu tô dizendo, ó, o Lula foi lá e dizia, não disse ou não disse, que ia resolver a questão dos Yanomamis. Morreu mais Yanomami no governo Lula do que no governo Bolsonaro e do que no governo Temer. Quem foi traído? Eu não digitei 13 na urna. Eu não coloquei o nomezinho do Lula aqui. Quem fez isso foi Vossa Excelência, quem fez isso foi o Partido dos Trabalhadores. Milhões de pessoas, confio nas urnas sim, milhões de pessoas votaram no Lula. E essas pessoas foram enganadas e estão sendo traídas. A nossa missão como representante da população é alertar dos erros dos governantes. E esses erros aconteceram. Ou o Partido dos Trabalhadores agora acha legal cortar a verba da educação? É uma luta histórica do partido de vocês. O Lula cortou 332 milhões de reais do Ministério da Educação. É mentira minha? Fala que é mentira minha. Não vai falar porque não foi. Cortou 300 milhões de reais do combate. Aí é contingenciamento, né? Nos outros governos não era. Quando é o PT fazendo é contingenciamento. Quando é outro governo fazendo é corte. Eu já conheço essa estratégia de vocês há bastante tempo. Durante a pandemia, foi lá e dizia que o Partido dos Trabalhadores era o defensor da pesquisa. Tem que ter pesquisa, tem que ter ciência. Concordo 100%. O Lula sentou na cadeira e cortou 116 milhões de reais da CAPES. 116 milhões de reais da pesquisa. Quem foi que disse que ia ajudar a pesquisa? Foi o Lula. E o Lula foi lá e tá cortando a verba da pesquisa. Então vou repetir. Já vi defesa ruim. Mas essa defesa de Vossa Excelência tá pior do que a defesa da seleção brasileira no Brasil 1, Argentina 4. Porque eu tô citando aqui as mentiras. É só falar, Guto, o Lula nunca defendeu a Venezuela. Isso é mentira sua. Só falar. O Lula nunca disse que a picanha fica mais barata, deputado Campetti. O Lula não disse que não era pra ter amigo no STF. O Lula não disse isso. Diziam que era pra ser o governo do amor, mas tá sendo apenas o governo das traições. E aí tá eu alertando os petistas que estão sendo traídos e os petistas estão ficando bravos com quem tá informando a traição. Aí sabe o que vai acontecer, deputado Barba?
vai ser traído na próxima eleição de novo. 1º de abril, Lula Day. Eu não tenho vergonha nenhuma de chamar Flávio Dino de companheiro, porque eu sei do lado que eu estou. Agora, alguns têm vergonha de chamar o Bolsonaro de companheiro, né? Alguns têm. Alguns têm. E eu vou sempre defender o governo Lula. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, que fez 45 anos em 10 de fevereiro de 2025. Eu ajudei a fundar esse partido. Eu teria vergonha de fazer uma coisa dessa. Vou defender e defendemos o Lula livre durante 580 dias e não fugimos do país. E não fugiremos. Nós vamos fazer esse debate. E eu sou daqueles, ainda vou fazer aqui uma defesa ainda. Eu sou daqueles que acham que o Bolsonaro deveria ser julgado pelo pleno do STF para não caber recurso internacional nenhum. Porque nós fomos vítima de um cara chamado, que eu disse, da tribuna aqui, e fui alertado pelo deputado Barros Munhoz, pedindo para retirar minha palavra, retirar a frase que eu usei, que eu chamei o juiz Sérgio Moro de mau caráter, se não fosse mau caráter, era no mínimo mal intencionado. Que a única tarefa dele era tirar o presidente Lula da disputa de 2018 para priorizar a direita. Ele e o Deltan Dallagnol. Então, eu nunca tive medo de fazer esse debate e jamais terei, e não me sinto traído pelo presidente Lula. Alguém pode se sentir traído por alguns, mas eu não tenho esse problema, não. Sabe, eu tenho tranquilidade nesse debate, deputado Guto Zacarias. A fala do deputado Barba teve a fuga do Eduardo Bolsonaro, a prisão do Lula, chamou Flávio Dino de companheiro mais uma vez, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e mais um monte de coisa. Só não teve ele dizendo aonde que eu menti no meu discurso. Não teve. Eu falei sobre picanha, sobre o sigilo, orçamento secreto, cartão corporativo, democracia, pacifismo, amigo na STF, companheiro na STF, meio ambiente, Yanomami, educação, CAPES, Brasil como um lugar mais atrativo. Falei que o que o Lula disse e o que o Lula não fez. O que o Lula prometeu e o Lula mentindo. Agora, Vossa Excelência, quando é traído pelo governo Lula, vem aqui dizer que tem orgulho disso. Aí não adianta, é o que eu tô dizendo. Tem gente, quando é traída, fica bravo com a informação da traição e não com a pessoa que traiu. Quem tá te traindo não sou eu. O senhor não deve ter votado em mim. O senhor não deve acreditar no Movimento Brasil Livre, não deve acreditar na direita brasileira. O senhor acredita no Lula. O senhor acredita no PT. E é o PT e o Lula que estão te traindo. Então digo e repito, com uma defesa dessa, era melhor, o Lula precisa tomar cuidado e que no 1º de abril, no dia da mentira, esse vai virar, evidentemente, o Lula Day.